Impressionante o que o Flamengo fez hoje na Arena MRV. Impressionante o desempenho do Flamengo, sangue nos olhos, o jogo todo. Tudo bem, Calçade? O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. Claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, possivelmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite. E para quem não viu o jogo, vê o placar 4-2, não conta a história. Né? Não era um jogo para 2 gols de diferença. Né? Para mais, sim. Era um jogo para mais. Né? Quando a gente vai ver um Atlético e Flamengo, que é para ser o jogo do tropeço do Flamengo, o Flamengo vai lá e enfia 4, você vê que o desnível é muito grande mesmo. A imprensa diziam que o Tite era retranqueiro. Vocês diziam que o Tite era retranqueiro. E ele é o melhor ataque do campeonato, tá? Hoje, o Flamengo do Tite tem o melhor ataque do campeonato. Não foi uma atuação apenas de líder. Foi uma atuação de um fortíssimo candidato à conquista do título. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 4-2 fora de casa. Poderia ter sido muito mais, embora o juiz não marcou pelo menos 2 pênaltis ali para o Flamengo, né? Teve lances polêmicos também, mas o que importa é que o Flamengo venceu. Goleou o Galo fora de casa, uma partidaça aí de vários jogadores do Flamengo. E vamos ver a imprensa de todo o Brasil repercutindo aí essa goleada do Flamengo, que se mantém na liderança, isolado ali. E agora o Flamengo está cada vez mais próximo, né? Tá fazendo a sua campanha aí rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. E pedimos a você que não esqueça de expressar a sua opinião nos comentários, ok? Deixamos aí na descrição os créditos, imagens inicialmente da ESPN. Vamos ver. Esportes, começando o nosso linha de passe de hoje nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Rapaz, e não é que foram lá de novo na Arena MRV e colocaram 4 para cima do Galo? O Palmeiras já tinha feito isso, agora foi a vez do Flamengo. É bom lembrar que fora de casa, o Atlético também já tinha tomado 4 do Vitória. Vamos discutir bastante essa situação do Atlético Mineiro e muito a situação do Flamengo, porque é impressionante. Olha, 40 minutos do segundo tempo, estava 4-1 ainda, depois tomou o segundo gol com 4-1 ainda, e o Flamengo em cima o tempo todo, pressionando a saída de bola do Atlético Mineiro, não dando espaço, tentando o 5º gol. Impressionante o que o Flamengo fez hoje na Arena MRV. É destaque do programa de hoje. Daqui a pouco tem a coletiva do Tite. A gente vai ouvir as desculpas também do Milito depois desse problema grave que o Flamengo tem no seu sistema. Do Flamengo não, o Atlético Mineiro tem no seu sistema defensivo. Paulo Calçade, impressionante o desempenho do Flamengo. Sangue nos olhos, o jogo todo. Tudo bem, Calçade? Olá, William. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Sim, você olhar para aquilo que pode acontecer no futebol brasileiro e garantir, vai acontecer isso, vai dar certo, vai dar errado, é um exercício bem maluco de fazer, porque você não sabe, né? Então, a gente olhando este Flamengo, a gente só tinha uma certeza. Todos os times brasileiros com jogadores na Copa América seriam prejudicados. Claro. Com 1, com 2, com 3, com 5, prejudica. Se o jogador é convocado, é porque ele saiu de onde ele deveria estar e vai para uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro e prejudica. Tá bom. O Flamengo saberia que seria um dos mais prejudicados. O meio de campo do Flamengo foi embora. Voltou o Pulgar agora, né? E entrou no segundo tempo. Mas o meio de campo foi embora. Isso mexe demais na estrutura do Flamengo. Então,
Quando o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, manter-se competitivo na ponta, ou ali, disputando ainda o título, pode ser o primeiro, o segundo, no caso é o primeiro, seria muito importante para devolver aquele time que a gente sabe que é o titular a possibilidade de disputar o título. O que acontece? Aquilo que a gente não contava, porque é a realidade que mostra agora depois de vários jogos. O Flamengo se tornou, diante desses problemas, muito competitivo, porque ali cada um percebeu o que tinha... A sua importância, claro. O que tinha que fazer. O Tite usou jogadores que normalmente ficariam no banco de reservas, entrariam no segundo tempo. Por exemplo, o Gerson, talvez seja a fase do Gerson mais competitiva, quando eu falo do ponto de vista sem a bola, de perder a bola e volta... Viu quantas vezes ele voltou hoje? Muita coisa. Parecia então, na área do Flamengo Gerson, toda hora. O Luiz Araújo jogando por dentro, essa é a novidade do Tite, ele não está na beirada, ele está por dentro, o Gerson faz esse lado direito, na verdade é um movimento para dentro para deixar o Wesley passar. Então, o Flamengo se ajustou do jeito que poderia se ajustar. E hoje ainda... é uma necessidade, teve que deixar o Pedro no banco, porque você vai repetindo escalação, alguns principais que os times não tiram, chega uma hora que a chance de lesão do jogador é enorme. Então, assim, o resultado é magnífico diante de um Galo que tem problemas. A gente vai falar muito do Galo também, que é o desajuste do Galo em função de, por exemplo, incrível, né? A saída do Arana mexe no Scarpa. No posicionamento do Scarpa. Totalmente. Mexe no jogo do Scarpa Galo muito mal de e novo. na ideia do Milito que funcionava. O Galo não conseguiu se resolver como o Flamengo resolveu essa parada durante a Copa América. Vamos falar muito disso hoje, mas é uma bela rodada do Brasileirão. Bela rodada. Agora, Breiler, em cima desse trabalho, nesse período, né, de Copa América aí no Flamengo, então aí nós temos, claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, possivelmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite, de conseguir, mesmo com esses desajustes, esses desarranjos promovidos, porque não é, futebol não é assim, não é simplesmente vou trocar uma peça aqui por outra aqui, vai dar tudo certo e vai encaixar ali, pronto, é trocar 6 por meia dúzia. Não é assim. Muda a característica, como a gente tem visto nesse próprio Flamengo. Então, acho que tem muito mérito ali desse trabalho do Tite. Sim. E é possivelmente ali ao lado do Abel, que o Palmeiras também tem uma bela campanha nesse período de Copa América, mas o Flamengo com mais desfalques, talvez o melhor trabalho nesse período aí no futebol brasileiro, né? Quem conseguiu se virar melhor, né? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva, é espetacular, porque conseguir superar e amortecer desfalques tão pesados, jogadores de seleção como o Flamengo está fazendo, e com esse nível de jogo, é algo para se exaltar, algo extraordinário que o Tite tem mérito, sim, por recuperar alguns jogadores. O Atlético do Milito, a gente viu como foi esfacelado, o trabalho esfarelando por causa desses desfalques, o que é normal, é o esperado, que um trabalho decaia com tantas perdas. E como a gente está vendo no Internacional, qualquer time vai sentir desfalques desse tamanho, como o de um Dela Cruz, que foi contratado para ser uma das referências do time. Mas o Flamengo soube se adaptar de tal forma que hoje a gente enxerga o Flamengo, nesse período que deveria ser difícil, não só batendo na liderança, mas ganhando profundidade de elenco. Wesley voltou a jogar bem. Luiz Araújo voltou a jogar bem, chegando a 4 assistências nesse período. Gerson é a principal, chamou mesmo a responsabilidade diante desses desfalques. Então é um Flamengo que ganha força, ganha musculatura e principalmente mais opções confiantes. O Carlinhos mesmo estava desacreditado ali, sendo pouco usado no elenco.
é acionado, marca um gol, até uma atuação um pouco mais discreta, mas fez o papel dele. Fez o dele, é. Então, a espiral positiva realmente chegou no Flamengo. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. Outra vitória importantíssima fora de casa do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também. São Paulo emendando 3 vitórias seguidas e já está no G4 do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo conseguiu se recuperar bem. Agora, Bertozzi, assim, acho que é inadmissível, mesmo com os desfalques, sabendo mesmo das dificuldades, essas atuações do Atlético Mineiro. 4-2 não é uma goleada, porque é uma diferença de 2 gols, mas você tomou 4 gols em casa, você tinha tomado 4 do Palmeiras, tomou 4 do Vitória, que está, né, brigando contra o rebaixamento, e um Atlético que não vence em casa desde abril. Acho que assim, mesmo levando em consideração as dificuldades, é inadmissível atuar da forma que o Atlético está atuando, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro, assim, é importante destacar que, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença, né? Para mais, sim. Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem foi, ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos, que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo praticamente toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. E do lado do Atlético, com menos opção, sim, porque algumas coisas que foram prometidas ao Milito lá atrás, inclusive quando ele foi contratado, tal jogador não vai sair. Mentira, né? O Atlético se desfez de alguns jogadores e hoje está precário em termos de elenco, até a janela reabrir agora, quando vão chegar jogadores. Mas talvez o que ele pudesse ter feito e não quis fazer, ou achou que não era necessário, era... Não dá para jogar desse jeito se você não tem os... Não dá para você fazer uma peça de teatro com intérpretes de comédia se você está fazendo uma peça de drama. Sim. Então, assim, eu acho que ele poderia, já a partir do jogo do Palmeiras, ter pensado numa maneira talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora, né? Por mais que ele não acredite nisso como filosofia de jogo, como uma questão emergencial. Tentou com Otávio e Paulo Vitor hoje estancar um pouco, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o próprio Flamengo, depois que ele tem 2-0, fica com a bola aí. Foi. Então, o número de posse de bola no primeiro tempo do Atlético era isso, assim. Fica tocando a bola, se você quiser vir, vem, porque eu vou te pegar em transição de novo. Então, foram um número de posse até bastante enganosos no primeiro tempo, né? E aí, quando consegue finalmente o gol do 3-1, tem a expulsão do Rômulo, que é uma expulsão que sirva no mínimo de aprendizado para ele, que é um jovem muito promissor, mas entrar daquele jeito no meio de campo, já amarelado, assim. E por mais que o Atlético não tivesse jogado bem, tinha acabado de fazer o primeiro gol, trouxe um pouco do ambiente do estádio de volta e ali o jogo acabou ali, né? Não é que o jogo acabou no quarto gol. O quarto gol só sentenciou o Atlético tomando 4 mais uma vez, mas o jogo acabou ali praticamente na expulsão. E claro que agora vai acabar a Copa América, mas hoje o Atlético passou um recado para o Flamengo, que é: o meu campeonato é diferente do seu. O seu é campeonato de título. O meu, cara, é o campeonato de sobreviver aqui e pensar nas Copas. O Atlético de hoje é bem diferente do Atlético que vai jogar as oitavas da Libertadores, a Copa do Brasil, porque agora vai poder usar. Os jogadores que estão chegando, né? Principalmente o Bernard, que acho que vai ser uma peça muito importante. O Lianco, porque faltam zagueiros, né? A volta do Arana vai ser importante também. A gente não sabe se vai ser semana que vem ou na outra, né? Sim, os reforços que o Atlético pode contar entre Copa América Brasil e Uruguai. Aliás, é um jogo que muita gente vai observar com atenção, né? Mas tem muita gente torcendo para o Brasil como nunca antes torceu na vida. São relevantes. Sim. São caras que podem ser titulares. Assim, o Arana saiu titular, o Lianco também. Tá chegando. E o Bernard também está chegando. Se criar uma situação favorável. O Bernard com o Paulinho, com o Hulk. Né? Só uma coisa aqui, né? O Galo, daqui a pouco até vou fazer essa pergunta pro pessoal aqui. Você falou, pensar nas Copas e tal. Será que não é muito cedo para jogar a toalha? Mas assim, são 12 pontos. O Galo tem 18, esse Flamengo que venceu o Galo tem 30 pontos. Já o Galo tem um jogo a menos, mas já é uma distância bem considerável.
entre duas equipes que eram consideradas, aliás, uma ainda é considerada a favorita ao título, o Galo ainda não sei. O Galo Uma não sei coisa como vai ficar. ano passado, por mais pouca gente imaginasse, você nunca deixava de pensar, o Botafogo vai manter o ritmo. Ninguém imaginava uma queda tão grande. Sim. Mas você imagina o Flamengo tendo uma queda Aconteceu o que aconteceu com o Botafogo, não. Pelo contrário, a tendência do Flamengo é com todo mundo à disposição Caras ser ainda voltando, mais forte, né? na sequência. Ô, Birner, o 4-2 do Flamengo diz mais sobre o Flamengo ou mais sobre o Galo? Tudo bem? Boa noite para você, Boa William, noite. Breiler, Léo, professor Calçado e aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que tem duas questões assim muito claras que são bem interessantes para quem gosta de ver o futebol. Esse time do Flamengo, alternativo, tem mais a cara de um time do Tite do que tem o time principal e mais técnico do Flamengo. Porque ele compete mais a la Tite, do jeito que Tite gosta do futebol. Ele consegue controlar o jogo com a saída de bola que vocês citaram, que termina no gol. Ele tem mais capacidade de marcação e ele desconcentra menos sem bola do que desconcentra o outro time, que é um time tecnicamente bem superior a esse. Tanto que o meio-campo titular inteiro pertence a outro time. O trio de jogadores ali mais criativos, poderia colocar um quarteto com o Gerson, mas Gerson executando outra função, pertence ao time que está disputando a Copa América, os jogadores que estão disputando a Copa América. E o Flamengo se tornou mais forte. Não mais capaz. Mais capaz ele vai ser com os outros jogadores, se eles competirem como esses. Né? Isso, eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer. Eu já falei disso na outra linha de passe. Eu tenho a quase certeza de que voltam todos para o time principal. Sim. Se chegarem em forma De La Cruz, Arrascaeta, voltam para o time principal na hora, porque não dá para mexer nisso. E aí você está mexendo quase no sagrado para o Flamengo, para a torcida, para a própria diretoria. Apesar dos resultados darem uma certa margem, se o Tite achar necessário, de mudança. E esse time, no final das contas, ele funciona bem porque o Tite impôs uma ideia diferente a outra equipe e ele continua com esses jogadores com uma ideia parecida, alguns encaixes diferentes, algumas características diferentes. Por isso que eu estou falando, é um baita trabalho. Então, assim, ótimo. É um baita trabalho mesmo. É impressionante como o Flamengo sobrevive e cresce durante a Copa América. O Atlético é um time do Milito. Mas o jogo do Milito é muito mais rebuscado que o jogo do Tite. Aí entra muito no que o de fala sobre o calendário do futebol brasileiro e sobre você investir em jogadores técnicos. O Atlético paga um preço quando perde jogadores, porque o tipo de jogo que o Milito gosta de fazer, que é um jogo que, em tese, agrada muito mais os brasileiros, é um jogo ofensivo, agressivo, imprevisível. Quando você perde atletas essenciais, você não reproduz contra os jogadores, como disse o Léo. Então, por que você não dá um passo atrás? Sobre o Fortaleza, a vitória do Flamengo muito impactante sobre o Atlético Mineiro, porque para quem continua vivendo na fantasia de que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado e tal, são esses resultados que vão mostrando que, na verdade, não é mais. Ele pode até ser equilibrado em outros departamentos. Ali, para cair, você nunca sabe quem vai cair, né? As vagas da Libertadores, nunca sabe quem vai ficar com as vagas na Libertadores. Mas para ser campeão, você sabe exatamente quem está disputando, são só dois, continuam sendo só dois, e nos últimos anos todos foram só dois. E às vezes aparece um ou outro ali um momento em que algum desses dois trabalha mal. Sem dúvida, o combate à grande organização financeira que Flamengo e Palmeiras têm será feito com dinheiro duvidoso, através das SAFs, da venda dos clubes, do patrimônio histórico do torcedor brasileiro. Vão ser todos vendidos, vão passar a ter donos, não serão mais pertencimento do torcedor, e sim de propriedade de alguém estrangeiro, dono disso, dono daquilo. Você acha que é um retrato que vai ser passado por vários clubes do futebol brasileiro? Não, vai sem ser dúvida. uma coqueluche? Não é uma coqueluche, é uma realidade. Os clubes brasileiros, eles foram destruídos pelos dirigentes que passaram, muito dinheiro rodou ali, muita gente roubou, muita gente ganhou dinheiro. Alguns foram se estruturando melhor, outros com patrimônio, né? Fizeram CT, fizeram isso, fizeram aquilo, construíram estádio ou não e tal. Cada um foi caminhando do seu jeito e ao longo da história a grandeza se traduziu com conquista de torcedores, conquista de títulos. Beleza. Hoje, de 20 anos para cá, o futebol brasileiro vive uma outra realidade. A essa realidade, os dois primeiros gigantes, porque outros não gigantes,
já tinham se adaptado a ela, ou estavam se preparando para ela. O caso mais notório do Atlético Paranaense. Mas os dois primeiros gigantões mesmo, com torcida no país inteiro, com torcida nacional, não local, que fizeram isso na hora certa, foram Flamengo e Palmeiras. Ou porque notaram que era a hora certa, ou porque simplesmente aconteceu. Mas foram os que fizeram. Os outros já ficaram 10 anos para trás. E a única solução a isso, porque ou você vende para alguém e entra um monte de dinheiro ali, foi o que aconteceu para o Atlético Mineiro conseguir ser campeão brasileiro depois de 50 anos, né? Quer dizer, não foi vendido, mas na prática, né? Ou alguém vai lá e coloca um monte de dinheiro e joga para baixo do tapete toda a desorganização, vê se um time dá certo ali e para ganhar o campeonato, ou você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha para alcançá-los daqui a 10 anos. Quem tem paciência para isso? É todo mundo grande no Brasil. Não existe torcedor querendo ver o time 10 anos sem ganhar nada. Isso aí não existe. Ninguém é torcedor do Celta de Vigo que sabe que não vai ganhar nada. É torcedor do Inter, do Atlético, do Cruzeiro, do Grêmio, do Santos, do São Paulo. Assim, ninguém tem essa de, vamos esperar. Então, se não vai esperar, vai ter que vender. Sim. E aí, é isso que vai... Esse é o movimento do futebol brasileiro. Isso se dá porque 2 clubes se colocaram numa posição, por mérito próprio, muito acima dos outros. E quando a gente vai ver um Atlético e Flamengo, que é para ser o jogo do tropeço do Flamengo, o Flamengo vai lá e enfia 4, você vê que o desnível é muito grande mesmo. Vamos até aproveitar que o Júlio destacou, né, os 4-2 do Flamengo, então trazer os resultados da noite, porque tivemos agora há pouco o encerramento do último jogo dessa quarta-feira, o São Paulo batendo o Atlético. Ou seja, eu nem lembro que se eu acertei alguma coisa aí, eu acho que eu acertei a vitória do São Paulo. Acertei a vitória de São Paulo, foi um palpite ousado, considerando que era um... Você destacava, né, que muita gente imaginava, eu inclusive, Atlético Mineiro e Flamengo vai ser o jogo da rodada. E você até ontem colocava muitos empates com o Napoleão da rodada do Brasileiro. Não foi o que a gente viu, né? Vamos trazer então os gols de Atlético Mineiro 2, Flamengo 4, grande vitória da equipe rubro-negra. O resultado que... Em que pese, Júlio, o momento não tão tranquilo que vive hoje a equipe do Atlético, mas eu não imaginava que o domínio do Flamengo fosse tão grande. Aí na tela até para você, 26 gols, o melhor ataque, né, do Campeonato Brasileiro, só destacando, né, os gols do Flamengo. Carlinhos abriu o placar, aliás, o Bruno Henrique abriu o placar aos 14. Foi um gol contra, na verdade, mas Sim. Foi dado pro Bruno Henrique. Né? Exato. Esse sim foi dele, o segundo. Aí não, esse aí é o Carlinhos, perdão. Isso, é o segundo gol aos 24 ainda, né? Aí depois vamos ter o Ayrton Lucas fazendo 3-0, né, no início do segundo tempo, com 6 minutos. Aí o Hulk de pênalti desconta, faz o primeiro do Galo. Aí o Bruno Henrique, num passe espetacular do Pedro, aos 23, faz o 4º gol. E o Hulk novamente desconta já perto ali dos acréscimos aos 45. Aí a jogadaça do Ayrton Lucas. Belíssimo lance. E uma vitória incontestável, porque o Flamengo dominou amplamente as ações do jogo. Sim. E na reta final do jogo, o Atlético teve um jogador expulso quando estava 3-1. O Rômulo. Uma reclamação da arbitragem com 3 minutos do segundo tempo e com 18, um pé alto no Bruno Henrique. É ali que o juiz tem que dar o segundo cartão amarelo, não tem jeito. Esse pênalti do Vargas aí, é incrível que o árbitro não marque no campo, né? Nossa, como eles são ruins. É por isso que a gente tem tanto VAR, porque os caras se omitem de marcar as coisas no campo. E aí você tem que ter o VAR chamando ali. Ramon Abate Abel. Exato, eles são muito fracos. É um pênalti claríssimo do Alan, se eu não estou enganado. Isso, do Alan para cima do Vargas. Para cima do Vargas. Ele rela na bola, mas não é isso que ele está fazendo. Ele está indo na perna do Vargas. É um lance fácil de marcar. Mas aí 3-1, sinceramente, eu não vi nenhuma chance aí do Atlético reagir. Mas para ajudar, o Rômulo foi expulso logo depois. E aí o jogo voltou a acabar. E aí com um homem a mais, o Flamengo se manteve o segundo tempo inteiro trocando passes no campo de ataque do Atlético. Foi realmente um banho, um domínio completo. Aí o passe, se não me engano, é do Pedro, que já tinha entrado. Isso, bolão do Pedro. Bolão do Pedro pro Bruno Henrique, quer dizer, ele está fazendo gols e ele está dando passes, né? Bruno Henrique com 2 gols, não sei se o primeiro vai ser dado para ele, se for dado, é um hat-trick, né? Um termo cunhado pelo grande Vitor Guedes, nosso companheiro aqui de Band Esportes. Né? E aí o gol do Hulk já nos acréscimos ali diminuindo, dando um placar um pouco menos humilhante, né, para o Atlético. 4-2, parece que foi um jogão. Foi um jogão de um time só, do melhor time do Brasil, do Flamengo, do melhor elenco do Brasil. O Atlético conseguiu nos últimos anos montar um time
talvez tão bom quanto do Flamengo, do Palmeiras, mas também começou a tomar decisões muito ruins de troca de treinadores, um atrás do outro, manda embora esse, traz o outro, manda embora aquele, traz o outro, sempre com os donos do clube agindo como torcedores, né? Ficam bravinhos quando perde 2, quando perde 3, manda embora o técnico, em vez de agir com profissionalismo. O Flamengo fez isso bastante nos últimos anos, mas tinha elenco para competir, para ganhar, e no momento em que acerta o técnico, já ganha tudo, né? Que foi quando acertou com o Dorival e agora com o Tite. O Atlético não tem margem para isso, não tem elenco para isso. Não tem reservas à altura para isso. Então, quando chega uma Copa América, o Atlético perde jogadores, é uma coisa. Quando o Flamengo perde jogadores, é outra coisa. Você tem um monte de jogador no banco de reservas louquinho para jogar, né? E eles jogaram e estão tirando de letra esse período em que o Flamengo tem os desfalques aí dos uruguaios, né? O Pulgar voltou hoje. Só um detalhe, né? Até me corrijam os meninos da redação se eu estiver enganado. Primeiro gol do Carlinhos com a camisa do Flamengo. Foi. Se emocionou, inclusive, na entrevista no intervalo do jogo. Vibrou Chorou, bastante. Lembrou da passagem da mãe. Sim. Jogador que o Flamengo foi buscar ali no Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca bom que ele fez, a gente mostrou aqui, né? Artilheiro do Nova Iguaçu, inclusive. Foi surpreendente a escalação dele como titular, mas você vê como o Tite consegue, né, fazer elenco jogar, né? Fazer os jogadores se sentirem importantes. E a jogada do segundo gol do Flamengo, Ivan, ela passa por todos os jogadores, só o Bruno Henrique não encosta na bola. São mais de 30 segundos com a bola. É uma jogada coletiva muito bonita. Agora, se dependesse de alguns milhões de torcedores do Flamengo, o Tite teria sido mandado embora em maio. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram que a imprensa de todo o Brasil se derreteu com o Flamengo, porque foi realmente uma partida digna de líder do Campeonato Brasileiro. Não apenas isso, mas também digna de um candidato a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Podemos dizer isso porque o time do Flamengo está muito mexido, né? A gente sempre fala isso aqui. O time do Flamengo está sem seus grandes destaques, sem seus grandes jogadores, né, que foram convocados. Só o Pulgar que voltou hoje, entrou só no segundo tempo. Mas o meio campo do Flamengo ali tá completamente mexido, né, sem Arrasca, sem De La Cruz, né, as laterais mexidas também, entendeu? Então, um time completamente mexido, também jogadores lesionados, Cebolinha, que é titular, também não estava no jogo, mas o BH entrou, né, de titular e fez 2 gols. Então o Flamengo tá conseguindo realmente ser um time muito sólido, o Tite está fazendo assim, um trabalho espetacular e a gente consegue sentir muito que o Flamengo está caminhando rumo aí ao título do Campeonato Brasileiro, né? Sendo bem sincero, não dá pra gente dizer que tem nada garantido, né? Porque a gente não prevê o futuro, mas podemos dizer que o Flamengo está caminhando bem, porque mesmo nessa situação se mostra um time muito forte, né? Seria aí o momento que muitos esperavam que o Flamengo iria, né, ter deslizes, né, iria empatar jogos, iria perder jogos, porque teria grandes perdas, né, de jogadores, mas não está acontecendo isso, né? Principalmente os jogos mais difíceis é que o Flamengo está vencendo. Se formos olhar, observar bem, né, os jogos mais difíceis é que o Flamengo está vencendo isso. Se destaca muito no trabalho do técnico, do treinador Tite, que no início do ano foi muito criticado aí por muitos torcedores, muitos queriam, né, que ele fosse demitido e tal, e ainda bem que isso não aconteceu, porque atualmente não vejo nenhum treinador, né, capaz de pegar esse time do Flamengo e fazer o que está fazendo aí o treinador Tite, né? Só o JJ, que sabemos que não está disponível, né, mas o Tite é o melhor que consegue fazer, né, um trabalho muito, mas muito sólido, consegue ajustar muitas questões que se precisava fazer no time do Flamengo, né, muitas questões que os jogadores tinham dificuldade, como questão de marcação, né, como questão de mentalidade. Então o Tite conseguiu, e o Flamengo está se mostrando ser um time muito forte e vai ser difícil tirar esse título do Flamengo, viu? Vai ser muito difícil. Para quem tá achando que é igual ao Botafogo, não é. É muito diferente. E quando chegar os jogadores, né, os uruguaios, aí é que o negócio vai ficar bom, hein? Então é isso aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu comentário do que é que você achou dessa partida. Partidaça do BH, Carlinhos fez gol, Pedro também, Gerson, enfim, vários jogadores se destacaram. Mas é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.